Súmulas TNU da Turma Nacional de Uniformização do Juizado Especial Federal. Súmula 1 da TNU. A conversão dos benefícios previdenciários em URV em março/94 obedece às disposições do artigo 20, incisos 1 e 2 da Lei 8.880/94, abre parênteses, MP número 434/94, fecha parênteses. Súmula 2 da TNU. Os benefícios previdenciários em maio de 1996 deverão ser reajustados na forma da medida provisória 1415 de 29 de abril de 1996, convertida na Lei 9.711 de 20 de novembro de 1998. Súmula 3 da TNU, cancelada em 30 de nove de 2003. Os benefícios de prestação continuada no regime geral da Previdência Social devem ser reajustados com base no IGP-DI nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001. Súmula 4 da TNU. Não há direito adquirido à condição de dependente de pessoa designada quando o falecimento do segurado deu-se após o advento da Lei 9.032/95. Súmula 5 da TNU. A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos até o advento da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários. Súmula 6 da TNU. A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola. Súmula 7 da TNU. Descabe incidente de uniformização versando sobre honorários advocatícios por se tratar de questão de direito processual. Súmula 8 da TNU. Os benefícios de prestação continuada no regime geral da Previdência Social não serão reajustados com base no IGP-DI nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001. Súmula 9 da TNU. O uso de equipamento de proteção individual, EPI, ainda que elimine a insalubridade no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado. Súmula 10 da TNU. O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei nº 8.213 de 91 pode ser utilizado para fins de contagem recíproca, assim entendida aquela que soma tempo de atividade privada, rural ou urbana ao de serviço público estatutário, desde que sejam recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias.
Súmula 11 da TNU, cancelada em 24/4/2006, DJ 12/5/2006. A renda mensal per capita familiar superior a um quarto do salário mínimo não impede a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 20, parágrafo 3º da Lei número 8.742 de 1993, desde que comprovada por outros meios a miserabilidade do postulante. Súmula 12 da TNU. Os juros moratórios são devidos pelo gestor do FGTS e incidem a partir da citação nas ações em que se reclamam diferenças de correção monetária, tenha havido ou não levantamento do saldo parcial ou integralmente. Súmula 13 da TNU. O reajuste concedido pelas leis números 8.622/93 e 8.627/93, parênteses 28,86%, fecha parênteses, constituiu revisão geral dos vencimentos e, por isso, é devido também aos militares que não o receberam em sua integralidade, compensado o índice então concedido, sendo limite temporal desse reajuste o advento da MP número 2131, de 28/12 do ano 2000. Súmula 14 da TNU. Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício. Súmula 15 da TNU. Cancelada em 26/3/2007, DJ, data 8/5/2007. O valor mensal da pensão por morte concedida antes da Lei número 9.032, de 28 de abril de 1995, deve ser revisado de acordo com a nova redação dada ao artigo 75 da Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991. Súmula 16 da TNU. Cancelada em 27/3/09, data 24/4/2009. A conversão em tempo de serviço comum do período trabalhado em condições especiais somente é possível relativamente à atividade exercida até 28 de maio de 1998, parênteses, artigo 28 da Lei número 9.711/98, fecha parênteses. Súmula 17 da TNU. Não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal para fins de competência. Súmula 18. Alterada na sessão de 14/2/2020. Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente 1.
retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais. 2. A conta do orçamento. 3. A título de contraprestação por labor. 4. Na execução de bens e serviços destinados a terceiros. Súmula 19 da TNU. Para o cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, deve ser considerada na atualização dos salários de contribuição anteriores a março de 1994, a variação integral do IRSM de fevereiro de 1994, na ordem de 39,67%, parênteses, artigo 21, parágrafo 1º da Lei número 8.880/94, fecha parênteses. Súmula 20 da TNU. A Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não modificou a situação do servidor seletista anteriormente aposentado pela Previdência Social Urbana. Súmula 21 da TNU. Não há direito adquirido a reajuste de benefícios previdenciários com base na variação do IPC, Índice de Preço ao Consumidor, de janeiro de 1989, 42,72%, e abril de 1990, 44,80%. Súmula 22 da TNU. Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial. Súmula 23 do TNU. As substituições de cargos ou funções de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial ocorridas a partir da vigência da medida provisória número 1522, de 11 de 10 de 1996 e até o advento da Lei número 9.527, de 10 de 12 de 1997, quando iguais ou inferiores a 30 dias, não geram direito à remuneração correspondente ao cargo ou função substituída. Súmula 24 da TNU. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior ao advento da Lei número 8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, exceto para efeito de carência, conforme a regra do artigo 55, parágrafo 2º da Lei número 8.213/91. Súmula 25 da TNU. A revisão dos valores dos benefícios previdenciários prevista no artigo 58 do ADCT deve ser feita com base no número de salários mínimos apurado na data da concessão e não no mês de recolhimento da última contribuição. Súmula 26 da TNU. A atividade de vigilante
enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7 do anexo 3 do decreto número 53.831/64. Súmula 27 da TNU. A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em direito. Súmula 28 da TNU. Encontra-se prescrita a pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta do Plano de Integração Social, PIS, em virtude de expurgos ocorridos por ocasião dos planos econômicos Verão e Colo I. Súmula 29 da TNU. Para os efeitos do artigo 20, parágrafo 2º, da Lei nº 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento. Súmula 30 da TNU. Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada nos autos a sua exploração em regime de economia familiar. Súmula 31 da TNU. A anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários. Súmula 32 da TNU foi cancelada em 9/10/2013. O tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é considerado especial para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: superior a 80 decibéis, na vigência do decreto número 53.831/64. E a contar de 5 de março de 1997, superior a 85 decibéis, por força da edição do decreto número 4.882, de 18 de novembro de 2003, quando a administração pública reconheceu e declarou a nocividade à saúde de tal índice de ruído. Cancelamento. A Turma Nacional de Uniformização, na 8ª sessão ordinária de 9 de outubro de 2013, aprovou por unanimidade o cancelamento da súmula número 32 da TNU, PET, número 9059/STJ. Súmula 33 da TNU. Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício. Súmula 34 da TNU. Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar.
Súmula 35 da TNU. A taxa Selic, composta por juros de mora e correção monetária, incide nas repetições de indébito tributário. Súmula 36 da TNU. Não há vedação legal à acumulação da pensão por morte de trabalhador rural com o benefício da aposentadoria por invalidez por apresentarem pressupostos fáticos e fatos geradores distintos. Súmula 37 da TNU. A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência do curso universitário. Súmula 38 da TNU. Aplica-se subsidiariamente a tabela de cálculos de Santa Catarina aos pedidos de revisão de RMI, OTN/ORTN na atualização dos salários de contribuição. Súmula 39 da TNU. Nas ações contra a fazenda pública que versem sobre pagamento de diferenças decorrentes de reajuste nos vencimentos de servidores públicos, ajuizadas após 24 de 8 de 2001, os juros de mora devem ser fixados em 6% ao ano. Abre parênteses, artigo 1º, letra F, da Lei 9.494/97, fecha parênteses. Súmula 40 da TNU. Nenhuma diferença é devida a título de correção monetária dos depósitos do FGTS relativos ao mês de fevereiro de 1989. Súmula 41 da TNU. A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Súmula 42 da TNU. Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato. Súmula 43 da TNU. Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual. Súmula 44 da TNU. Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência prevista no artigo 142 da Lei número 8.213 de 91 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para a concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente. Súmula 45 da TNU. Incide correção monetária sobre o salário maternidade desde a época do parto, independentemente da data do requerimento administrativo. Súmula 46 da TNU. O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural,
condição que deve ser analisada no caso concreto. Súmula 47 da TNU. Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. Súmula 48 da TNU. Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo, com duração mínima de 2 anos, a ser aferido, no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação. Súmula 49 da TNU. Para reconhecimento de condição especial de trabalho, antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente. Súmula 50 da TNU. É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período. Súmula 51 da TNU. Cancelada em 30/8/2017, os valores recebidos por força de antecipação dos efeitos de tutela, posteriormente revogada em demanda previdenciária, são irrepetíveis em razão da natureza alimentar e da boa-fé no seu recebimento. Súmula 52 da TNU. Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual, posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadoras de serviços. Súmula 53 da TNU. Não há direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é pré-existente ao reingresso do segurado no regime geral de previdência social. Súmula 54 da TNU. Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data de implemento da idade mínima. Súmula 55 da TNU. A conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da concessão da aposentadoria. Súmula 56 da TNU. O prazo de 30 anos para prescrição da pretensão à cobrança de juros progressivos sobre saldo de conta vinculada ao FGTS tem início na data em que deixou de ser feito o crédito e incide
sobre cada prestação mensal. Súmula 57 da TNU. O auxílio-doença e aposentadoria por invalidez não precedida de auxílio-doença, quando concedidos na vigência da Lei número 9.876 de 1999, devem ter o salário de benefício apurado com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, independentemente da data de filiação do segurado ou do número de contribuições mensais no período contributivo. Súmula 58 da TNU. Não é devido o reajuste na indenização de campo por força da alteração trazida pelo decreto número 5.554/2005. Súmula 59 da TNU. A ausência de declaração do objeto postado não impede a condenação da ECT a indenizar danos decorrentes do extravio, desde que o conteúdo da postagem seja demonstrado por outros meios de prova admitidos em direito. Súmula 60 da TNU. O 13º salário não integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício, independentemente da data da concessão do benefício previdenciário. Teve cancelamento na sessão de 16/3/2016. A Turma Nacional de Uniformização deliberou por maioria pelo cancelamento da súmula número 60 da TNU, vencidos os juízes federais Boaventura João Andrade e Fábio César dos Santos Oliveira. Súmula 61 da TNU. As alterações promovidas pela Lei número 11.960/2009 têm aplicação imediata na regulação dos juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, inclusive em matéria previdenciária, independentemente da data do ajuizamento da ação ou trânsito em julgado. Teve cancelamento a Turma Nacional de Uniformização na 8ª sessão ordinária de 9 de outubro de 2013, aprovou por unanimidade o cancelamento da súmula 61 da TNU. Súmula 62 da TNU. O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Súmula 63 da TNU. A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material. Súmula 64 da TNU. O direito à revisão do ato de indeferimento de benefício previdenciário ou assistencial sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos. Teve cancelamento
na sessão de 18/6/2015, a Turma Nacional de Uniformização deliberou por maioria pelo cancelamento da súmula número 64 da TNU, vencidos os juízes Boaventura João Andrade e Sérgio Queiroga. Súmula 65 da TNU. Os benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez concedidos no período de 28/3/2005 a 20/7/2005 devem ser calculados nos termos da Lei número 8.213 de 1991, em sua redação anterior à vigência da medida provisória número 242 de 2005. Súmula 66 da TNU. O servidor público ex-seletista que trabalhava sob condições especiais antes de migrar para o regime estatutário tem direito adquirido à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum com o devido acréscimo legal, para efeito de contagem recíproca no regime previdenciário próprio dos servidores públicos. Súmula 67 da TNU. O auxílio alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao regime geral da Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária. Súmula 68 da TNU. O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado. Súmula 69 da TNU. O tempo de serviço prestado em empresa pública ou em sociedade de economia mista por servidor público federal somente pode ser contado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Súmula 70 da TNU. A atividade de tratorista pode ser equiparada à de motorista de caminhão para fins de reconhecimento de atividade especial mediante enquadramento por categoria profissional. Súmula 71 da TNU. O mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários. Súmula 72 da TNU. É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. Súmula 73 da TNU. O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a Previdência Social. Súmula 74 da TNU. O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente
após a ciência da decisão administrativa final. Súmula 75 da TNU. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Súmula 76 da TNU. A averbação de tempo de serviço rural não contributivo não permite majorar o coeficiente de cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria, por idade previsto no artigo 50 da Lei número 8.213 de 91. Súmula 77 da TNU. O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Súmula 78 da TNU. Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo em face da elevada estigmatização social da doença. Súmula 79 da TNU. Nas ações em que se postula benefício assistencial, é necessário a comprovação das condições socioeconômicas do autor, por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça, ou sendo inviabilizados os referidos meios por prova testemunhal. Súmula 80 da TNU. Nos pedidos de benefícios de prestação continuada, entre aspas, LOAS, tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente. Súmula 81 da TNU. A impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito. Súmula 82 do TNU. O Código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto número 53.831/64, além dos profissionais da área da saúde, contempla os trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares. Súmula 83 da TNU. A partir da entrada em vigor da Lei número 8.870/94, o 13º salário não integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício. Súmula 84 da TNU.
Comprovada a situação de desemprego por mais de 3 anos, o trabalhador tem direito ao saque dos valores depositados em sua conta individual do PIS. Súmula 85 da TNU. É possível a conversão de tempo comum, em especial, de períodos anteriores ao advento da Lei nº 9.032 de 95, parênteses, que alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 57 da Lei nº 8.213 de 91, fecha parênteses, desde que todas as condições legais para a concessão do benefício pleiteado tenham sido atendidas antes da publicação da referida lei, independentemente da data de entrada do requerimento DER. Súmula 86 do TNU. Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional, que ainda não tenha sido definida pelo Supremo Tribunal Federal em sua jurisprudência dominante. Súmula 87 da TNU. A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 3/12/1998, data de início da vigência da MP 1729/98, convertida na Lei número 9.732/98.